Ministério do Turismo e DME Poços de Caldas apresentam Memória Viva. Sequência de vídeos antigos e atuais comparando locais históricos da cidade de Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais. Entre eles, a Igreja de São Domingos, a Fonte do Leãozinho, o Coreto e a Prefeitura Municipal. Vinheta de abertura, papiro desenrolando, com o texto Memória Viva em fonte manuscrita ao centro. Sejam bem-vindos a mais uma Ludmila temporada Ramos, do programa Memória apresentadora. Viva. Hoje nós vamos contar a história do antigo casarão do Conde Prates. Fotos antigas do casarão aparecem na Conhecida tela. como Vila Prates, denominada residência de veraneio da família do Conde Eduardo Prates, o imóvel foi construído em 1886. Era uma edificação térrea, posteriormente modificada para o chalé com estilo europeu. Ao longo do tempo, o projeto acabou sendo alterado, resultando em um grande sobrado de estilos variados. Fotos antigas do casarão aparecem na tela. Bom, sobre o Conde Prates, Adriane o que a gente Mates, pesquisadora. Deve falar, eu acho que é a reverência mesmo. Graças a ele que a gente vai ter toda essa parte da ferrovia. Acho também que é um grande homem, um grande político, um grande empreendedor e que acredito que amava essa terra, né? Essa cidade. É por causa do Conde Prates, eu acho que na atuação não só dele, mas é muito importante a presença do Conde Prates na feitura, né, da ferrovia e desse ramal, né, ter se estendido de São João da Boa Vista até Poços, o que vai ser um grande desafio, né, já que nós temos essa serra muito úmida, serra para vencer os obstáculos na construção também foi uma questão bastante difícil e primorosa, né, em termos de tecnologia. É uma pena a gente não ter esse passeio, né, como nós tínhamos antigamente, não antigamente, mas até a década de 80, 90, quando desativou, né, o vagão de passageiros, mas seria um belo percurso e uma outra alternativa até São Paulo, Campinas e as cidades aqui ao redor. Então é graças a esse grande homem, o Conde Prates, que a gente vai ter essa extensão do ramal de Caldas. Outra coisa curiosa que eu sempre gosto de ressaltar é justamente o projeto, né? A gente vai ter um projeto onde a linha férrea entra e vai ficar justamente na frente onde está o Palace Hotel, né? A estação seria lá e não aqui no chamado Barranco do Conde Prates, né? Vocês vão entender porque eu estou falando barranco já daqui a pouco, que a gente vai abordar a lenda das Três Porteiras. Mas é muito interessante a gente ver essa opção, então, de ter a estação ali na frente do eixo principal, onde é aqui o eixo principal que vai dar até no café, né? A gente tinha então a estação chegando na frente do hotel, né? O que seria também muito glamouroso. Acredito que tenha o dedinho aí do Conde Prates para que a estação fique mesmo próximo à janela dele, né? Então ele vai ter no segundo pavimento do casarão, a gente tem uma janela tripartida, né? Uma janela não é em arco, mas ela é tripartida, são 3 partes, aonde tem então toda a visão para a chegada glamourosa do trem, né? Com todas as pessoas importantes ali chegando. É justamente essa visão lá do casarão do Conde Prates, olhando para a estação, né? Foto da estação Fepasa no início do século XIX e vídeo da fachada atual do casarão. O espaço tombado é passagem obrigatória para moradores e turistas. Vídeo mostrando a rua em frente ao casarão e o detalhe da placa Vila Prates, na frente do local.
Estamos diante de uma preciosidade histórica. Fachada do casarão do Conde Prates. O casarão do Conde Prates fica perto da antiga estação ferroviária, a antiga estação mogiana, bem em frente ao Parque José Afonso Junqueira. Filmagem da parte frontal do casarão. Casarão Conde Prates, Antônio Carlos Loretti, ele é pesquisador. significativo para Poços de Caldas, não só por sua arquitetura, por suas colagens arquitetônicas, digamos, mas também pela sua posição no centro, né, na proximidade da estação ferroviária. A gente coloca ele também com uma importância, digamos, geológica, digamos, porque ele está construído sobre um matagão de rochas vulcânicas e é um matagão que seria considerado o fim de linha do complexo ferroviário. Então, o ramal férreo ele para com a sua rotunda justamente nessa pedreira e que pertenceu a um dos acionistas mais importantes da Companhia Mogiana e também da Companhia Paulista. Então, o Conde Prates, essa titulação não é uma titulação nobiliárquica, é uma titulação ligada à Igreja Católica. Então ele não tem o conde enquanto império, apesar dele ter adquirido esse título fazendo benefícios, doações para a Igreja. Então o Vaticano é que acaba dando esse título para o Conde Prates. A gente desconfia que o Conde Prates tem uma participação muito importante nas igrejas mais antigas aqui da cidade, né? Com a doação do altar da Igreja Matriz, doação do altar, provável doação do altar da Igreja Santo Antônio, que é considerada a igreja mais antiga de Poços de Caldas. E ele vai fazer essa construção, né, sobre essa pedreira, ele vai adquirir essa pedreira, o topo dessa pedreira, para ter uma visão privilegiada de quem chegava à estação ferroviária de Poços de Caldas. Acredita-se que esse chalé, originalmente era um chalé, né? Hoje a gente tem uma conformação de um grande sobrado, esse chalé que era térreo, uma casa do lado do chalé, né, de uma conformação de chalé, ele seria mais um belvedere, um local de bela vista para ver quem chegava ou saía de Poços de Caldas. Então, a sua conformação, ainda com muitos muros originais dessa construção, seja realizada enquanto matriz em 1886, justamente a época da inauguração oficial do complexo ferroviário de Poços de Caldas. Então eles vão estar colocando essa edificação, esse complexo, justamente na data que se inaugura, né, com Dom Pedro II, o complexo ferroviário. E depois vai ter várias reformas, ampliações, até dando um caráter diferenciado para esse palacete. Essas reformas e ampliações foram necessárias porque eram, por exemplo, era para abrigar não só a família de Conde Prates, mas também os amigos em temporadas específicas, né, no período de veraneio, que era uma maneira de você fugir do calor das cidades, do centro. Ele morava em São Paulo, na Santa Gertrudes, na região de Limeira, né? E nesse período, né, de calor, era um jeito de você fugir dessas temperaturas mais escaldantes e recorrer a essa temperatura mais fria, né, digamos, e tendo um benefício da questão do beneficiamento do termas, né, das águas quentes. Então, utilizando desses recursos naturais que tinha em Poços de Caldas. Por essa razão, o aumento de cômodos no palacete do Conde Prates, né? E aí eles vão seguir um estilo normando, no segundo momento, isso em 1800, mais ou menos 1894. Depois eles vão ampliar, eles vão desfigurar esse chalé
aí eles vão fazer um neo-renascimento, né? E vai aumentar esse corpo do prédio. E depois, com o falecimento do Conde Prates e de sua viúva, esse prédio vai ser, digamos, alienado pela família. Ele vai ser adquirido por outros e depois vai chegar nessa situação, né? Que a gente agora está estudando para a sua própria preservação. É um prédio que se destaca no centro de Poços de Caldas. Ele ficava originalmente de frente para o parque, né? As suas visões eram, no primeiro momento, para a estação ferroviária, para o complexo ferroviário. Em um segundo momento, eles vão destacar a sua fachada para o complexo do parque, da ilha, e acaba se destacando também, enquanto panorama, antes do crescimento das árvores, nos anos 20 e 30. Né? Hoje, ele é um prédio muito importante para a preservação desse contexto, né, desse complexo do parque central, e também pelas suas visões, né, enquanto trânsito do centro da cidade. E também traz algumas polêmicas de ocupação, né, das construções em Voltória. Existe um zoneamento bastante complexo, mas que está chegando num consenso, né, de como poderia ser preservado esse prédio tão importante e em relação ao seu entorno. Né? Então, como que poderia, e também viabilizar o seu uso, porque ele ficou por muito tempo abandonado e fechado. Né? Ele tem um testemunho enquanto colagem, como eu disse, em colagem de reformas, de ampliações, ele é também bastante significativo e torna-se também um símbolo do centro da cidade. Então, esse símbolo, enquanto contexto, enquanto testemunho de tanta história, né, de mais de um século, né, de como que ele pode participar da restauração do centro de Poços de Caldas. A escada, hall de entrada, sacada e um jardim. Dentro dele, mais de 30 cômodos. O imóvel esteve fechado por décadas. O local foi alvo de vandalismo por diversas vezes e não escapou de ser incendiado. Confira agora uma reportagem que registra o segundo incêndio no espaço. Após 3 meses, o casarão do Conde Prates é alvo novamente de incêndio. A história se perdendo e se tornando cinzas. Em agosto deste ano ocorreu o primeiro incêndio no casarão. Na época, as chamas destruíram praticamente todos os cômodos dos 2 andares do espaço, tombado em 2016. O incêndio começou por volta das 4h30 da manhã e foram os vizinhos que acionaram os bombeiros, que acabaram entrando pela parte de trás. Eles arrombaram uma das janelas para combater as chamas. O fogo acabou queimando o restante do telhado que havia no fundo do casarão. O pavimento Vanderlei é o superior, Fabiano, né? São 3 bombeiro. pavimentos lá e o incêndio foi no pavimento superior. E para adentrar no local já tinha chamas, né, caindo o telhado, né? Então é meio trabalhoso. Dona Sara, que mora ao lado do casarão, conta que os cachorros da residência latiram muito na madrugada e ela garante que o espaço foi invadido. Amanhã latiu, desesperou. Sara Sampaio, vizinha. É muito estranho. E ele não parava. Aí eu pus ele para dentro, para dormir dentro de casa. Aí ele ficou quieto. Aí 5h30 pegou fogo. E que tinha, gente? Aí tinha, porque o cachorro desesperou na madrugada. Para este serviço foram necessários 7 militares e 6.000 litros de água para conterem as chamas. A perícia e a Defesa Civil estiveram no local para fazer um relatório da situação atual da estrutura do casarão após mais esta ocorrência. No primeiro momento a gente não verificou até o presente momento nenhum risco para os transeuntes da via, né? Há um certo grau de risco na parte interna do imóvel, principalmente em relação à estrutura do telhado. Então, os procedimentos que a construtora irá adotar para eliminar, para mitigar esses riscos, serão acompanhados pela Defesa Civil. O local não foi interditado pela Defesa Civil e os serviços de limpeza vão continuar.
O engenheiro responsável pela obra destaca que o espaço é fechado todos os dias e a energia elétrica está cortada e não há possibilidade de curto-circuito. Não tenho dúvida que é criminoso. A energia estava cortada, não tinha ninguém lá dentro, as portas trancadas. É alguém que realmente está contra a construção do projeto. Filmagem das paredes, portas e janelas do casarão destruídas após o incêndio. O casarão Conde Prates sofreu com esse abandono, com essa alienação, digamos, desse patrimônio, por estar fechado por muito tempo. Ele sofreu com os ataques dos xilófagos, né, de cupins, e também dessa questão da necessidade do que poderia ser reutilizado. Talvez seria a viabilização de sua preservação. No momento que ele foi adquirido e foi direcionado para uso talvez de um hotel, e o próprio prédio seria essa parte de recepção, da parte mais pública, digamos, do complexo, ele acabou sofrendo um incêndio acidental ou pela própria condição de suas instalações, né, elétricas, e não se sabe exatamente, apesar de ter encontrado o núcleo original desse incêndio, exatamente como que isso se deu. E não só apenas um incêndio, mas 2 incêndios, né, posteriormente. Isso, infelizmente, acabou destruindo muito do seu conteúdo, do seu interior, né? Apesar de ser um prédio bastante modificado, né, ampliado, adaptado a essas funções de uma casa de veraneio senhorial, ela também trouxe algumas novidades, né? No momento do incêndio se revelou muitas pinturas internas decorativas, né? E essas pinturas internas, com outras prospecções, acabou revelando também outras temáticas, outras transformações do prédio, uma verdadeira história mesmo, prospectiva desse prédio. E isso agora vai ser retomado também, enquanto demonstração dessas janelas, dessas pinturas, como que ele foi se transformando. Isso contando também as histórias de outras edificações na cidade. Então, se assemelha a outras modificações de outros chalés, importante para a história de Poços de Caldas. Então, hoje também existe um outro pensamento para a ocupação do prédio antigo. Então, vai se construir um hotel até 5 estrelas, com um projeto do arquiteto Gustavo Pena, né, que é muito importante na história da arquitetura brasileira e mineira. E esse prédio antigo vai ter um tratamento mais público, talvez, até de constância. Então está preparado para você receber um espaço para café, para restaurante. Então ele vai ser um espaço que a gente vai poder frequentar, né? E o seu entorno vai ser totalmente preservado, suas fachadas, os outeiros, né? Os muros originais da primeira construção e também essas visões desse complexo. Sua polêmica foi mais na questão do gabarito, do zonamento da nova edificação, mas que tem uma compensação, né? Vai ter uma compensação. Eu não gostaria de justificar esse projeto, mas pela aparência, né, ele traz uma qualidade urbana para o centro da cidade e que teve sempre em conjunto com o Condefact essas preocupações, né? O projeto foi revisto várias vezes de que minimizasse o máximo possível dos impactos e que compensasse na condição de preservação desse conjunto, né?
e dessas relações que a gente aqui acabou de apresentar, né? Dessas relações entre a estação ferroviária, o parque central e também da edificação original. Agora vocês vão conhecer quem foi o Conde Eduardo Prates. Ele nasceu em São Paulo em 1860. Ocupou diversos cargos na Companhia Paulista de Estradas de Ferro e Banco de São Paulo. Eduardo Prates foi também presidente da Companhia Central de Armazéns Gerais, da Companhia Minerais Santa Rosa, Companhia Paulista de Navegação e vice-presidente da Companhia Frigorífica e Pastoril de Barretos. Fundou também a Fazenda Santa Gertrudes, no município de São João do Rio Claro. Conde Prates morreu em 22 de março de 1928, aos 67 anos. Foto do Conde Prates, homem branco de bigode e cabelo grisalho, com a mão apoiada no rosto. Filmagens em diferentes ângulos do casarão, mostrando detalhes como grades, portões e corrimão. Agora você vai conhecer a lenda das Três Porteiras. Bom, sobre a lenda das Três Porteiras, então, é uma lenda, isso está escrito no livro da Dona Nilza Megali, né, que é outra pessoa importantíssima aqui na vida de Poços de Caldas, porque se não fosse ela, teríamos perdido toda a história. É a Dona Nilza aquela que vai mesmo dar toda a consolidação para o museu histórico e geográfico de Poços de Caldas, justamente por causa do nosso solo e das nossas águas. E vai ser no livro dela, Memórias de Poços de Caldas, onde a gente pode ler na íntegra a lenda das Três Porteiras, né? Eu usei essa lenda urbana para escrever minha dissertação de mestrado, que está disponível digital para quem quiser. E aí ela conta de uma forma belíssima, né? Na verdade, ela pega alguns trechos dos livros do seu Mário Mourão também. E aí a gente tem as Três Porteiras, né? Então, o que vai ser essa lenda? Diz a lenda que a primeira porteira era a Porteira da Esperança, que ficava então no barranco do Conde Prates, né? Então, imaginem vocês uma cidade toda de terra, né? Esse casarão no alto de um morrete, né, que eles falam, um pequeno morro, olhando para o vale, esse vale todo úmido, né, das fontes que afloravam no chão. Ainda não estava estruturado o balneário, já tinha a construção do primeiro balneário, que é de 1882, mas ainda o espaço urbano ainda bastante precário. E aí a gente tem uma porteira que vai ficar no barranco do Conde Prates, né? E o interessante é que essa porteira chamava-se a Porteira da Esperança, né? Esperança do quê, né? Então fica justamente no eixo da estação, de quem vem de São Paulo, né? De quem vem de fora, para justamente adentrar no pátio das fontes que curam. Então é a esperança da cura, a esperança da vida, da renovação, né? A outra porteira é a Porteira da Saudade, que ficava ali onde hoje é a Praça Dom Pedro II, mais conhecida como Praça dos Macacos, onde nunca se teve macaco, né? Mas a gente tem ali toda a parte, a outra fonte, né? Bem diferente dessa água termal que a gente tem aqui, no afloramento das três fontes, que é a Mariquinha, Chiquinha e a Pedro Botelho, que é a mais quente de todas. Pedro Botelho vai aflorar a 47 graus na época, assim, né, os registros, e a da Praça dos Macacos, do balneário Mário Mourão, a 45 graus.
né? Só que a radioatividade lá é mais alta e é diferente dessa que tem aqui nas termas. Então são águas termais, sulfurosas, né, com todas as propriedades de cura, no entanto com algumas diferenças em termos de substâncias, né, de cura. Então, a segunda porteira vai ficar onde é a entrada hoje ali da Praça dos Macacos, e chamava Saudade justamente porque dava acesso ao antigo cemitério, ou o primeiro cemitério de Poços de Caldas, que é o cemitério onde hoje está a Praça da Matriz, na nossa Basílica, Nossa Senhora da Saúde. Ali era o primeiro cemitério. Em 1905, esse cemitério foi transportado para o cemitério da 1903, para o cemitério da Saudade hoje, né? Em 1903, então, o primeiro cemitério vai para o cemitério da Saudade. Os túmulos vão sendo removidos, né? E são levados para o cemitério da Saudade. Bom, continuando a história da lenda da Porteira da Saudade, é saudade porque a porteira abria então para todo esse espaço de despedida, né? Aonde dava o acesso mais fácil pela Praça dos Macacos e chegava pelo lado de trás hoje da Basílica, tá? A outra porteira é a Porteira da Fortuna, né? Porque quem conseguiu escapar da morte, né, e ter todas as benesses da saúde, utilizando as águas aqui no Parque Termal, vai então sair rico de saúde em busca do ouro, né? Porque a Porteira da Fortuna, ela ficava ali entre a Correia Neto e a Marechal Deodoro, né? Hoje em dia é mais ou menos próximo entre o mercado e o terminal urbano central ali. E a Fortuna porque justamente abre para o caminho de Campanha, né? E Caldas, né? Vai sair por ali e aí você pega a Rota do Ouro, né? Então a fortuna mesmo da saúde, das benesses e de tudo mais. Fotos do casarão em diferentes décadas, vídeo do local em chamas, imagens de autoridades observando o espaço no dia após o incêndio. Por fim, filmagens das instalações nos dias atuais. Este e outros programas vocês acompanham nas nossas redes sociais, no Facebook e também no YouTube, Memória Viva com Ludmila Ramos. Até a próxima! Vinheta de encerramento. Papiro desenrolando com o escrito Memória Viva em letra manuscrita ao centro.